RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de semana e véspera aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com participação de dupla Grenal. Olha, o Grêmio com time completamente reserva porque tem foco na próxima terça-feira no primeiro jogo que decide vaga na final da Libertadores da América. O primeiro jogo pela semifinal. E o Internacional nessa briga aí pelo título brasileiro, ainda com a esperança e querendo. Não joga no domingo, joga na segunda-feira, mas precisa uma vitória. O Internacional pelo menos vai jogar na segunda sabendo o que precisa saber, porque já terá aí conhecimento de todos os resultados. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, grande Darcy, tá bem? Animadíssimo, e você? Ah, então tá bem. Então se tá animadíssimo, eu também tô. Animadíssima. Animadíssima? É. Trocou o gênero, né? Pô! O Kleber Leite que saudava as pessoas. Como é que você está? Animadíssima. Fábio Berti, amanhã tem Juventude, hein? Quando começa a fazer conta é que a vaca foi pro brejo, viu? Mas como é que diz, a esperança é a última que morre. Né? JB, João Batista Filho. Cadu, você tá bem? Tô ótimo, tô ansioso para te cumprimentar pelo seguinte, matéria agora há pouquíssimos minutos, saiu na Folha de São Paulo. Para a Justiça, documento que poderia ter evitado a queda do Internacional é verdadeiro. Opa! O empresário que supostamente teria falsificado o documento, a troca de e-mails, a Justiça de São Paulo acaba de arquivar o caso nesta sexta-feira, afirmando que aquela troca de e-mails era verídica e que o Internacional tinha usado apenas uma parte, não ele todo, mas que aquela parte era verdadeira e que aquele documento, aquela troca de e-mails entre Vitória, Monterrey e CBF existiu. Aqui, na Folha de São Paulo, e a Justiça Paulista acaba de arquivar o caso, não processou o advogado. Vamos falar agora, se falou em segunda divisão, só porque eu provoquei aí o Fábio em relação à segunda divisão, tô com alguma informação. Ou seja, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, você nos tem aí pelos canais 24, 524 da NET. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, vamos ao vivo em todas elas. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, também no YouTube e no Facebook. Inclusive você manda aí, né, a sua mensagem, a gente fica fazendo referência, e o WhatsApp que você tem aí para mandar a sua mensagem pelo número 998159990, 998159990. Então mande a sua mensagem, faça o programa conosco. No Facebook é importante que você compartilhe também, né, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, nós completamos aí no último dia 2 apenas 3 meses com a nossa emissora no ar. Então é importante. Compartilhe aí com seus amigos para que você, não só o nosso Dois Toques, toda a programação, né, da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Mas com essa informação, o JB é considerado um dos repórteres mais bem informados, né? Mas isso aí, olha, mas olha então a consequência que o Internacional teve e que não vai adiantar absolutamente nada. Tu não vai voltar no tempo. Eu tô lendo partes do processo aqui, Cadu, em que a juíza, ela coloca o seguinte, que de fato algumas palavras foram subvertidas, o cabeçalho, algumas palavras até foram tiradas, mas ela sustenta que não mudou o contexto e de que eles tiveram acesso ao e-mail original e que de fato era muito parecido, que era o que Rogério Pastel e Daniel Cravo, os dois advogados do Inter, durante todo o processo sustentavam. Olha, nós temos uma parte da troca de e-mails entre Reinaldo Busoni, que era o diretor de registros da CBF, e o Clube Monterrey do México, dizendo: o Vitor Ramos precisa ter o certificado de transferência internacional, ou seja, ele precisa retornar na data certa de uma transferência internacional. Isso não aconteceu. Não dava, Cadu, minha opinião agora, tá?
o Inter não podia não ser rebaixado por conta de um tapetão. Mas eu acho que isso serve para mostrar que existiu um erro da CBF e o Inter estava certo que não. Mas isso era claro, isso é coisa evidente. O tribunal sempre que pôde prejudicar Grêmio Internacional, isso é evidente, não tenha dúvida nenhuma. Só o que vai adiantar? O Internacional, 2 anos depois, acontece isso, o Internacional jogou uma segunda divisão, caiu, jogou uma segunda divisão, e não vai acontecer nada. Qual a tua opinião sobre isso, Darcy? Eu vou contar pro Capelari. Claro, vou falar com o Capelari. Não pode. Se resolveu, JB tem razão. Resolveu dentro do campo, não adianta ficar. Pô, é muita. O Internacional não foi campeão brasileiro de 85, lá de 2005, foi prejudicado pela arbitragem. Agora, porque o e-mail que foi, e agora vai. Tá tudo errado. Futebol se decide, é que nem o VAR. Futebol é dentro do campo. E vai ter a discussão com VAR, sem VAR, isso aí vai ter sempre. Quanto à desorganização do futebol brasileiro, isso é absolutamente natural. Isto é verdadeiro, é legítimo. Porque o presidente da CBF não pode sair do país, o novo até não pode sair do país, porque senão prendem ele. O legítimo que foi eleito. Está um lá para quebrar o galho. O outro saiu e prenderam. Então, o futebol brasileiro é essa brincadeira que está aí. É o Tite levando suas ovelhinhas para a seleção brasileira. A seleção brasileira que não é brasileira, porque você joga fora do Brasil. Não, vão querer que o futebol brasileiro seja sério? Não pode ser. Mas desse episódio, e o JB foi muito perspicaz ao lembrar, né, as pessoas envolvidas, especialmente os advogados. Eu falo do Daniel Cravo, que é uma pessoa com quem eu já compartilhei alguns ambientes acadêmicos, e eles tinham uma absoluta convicção e causava muita estranheza em quem convive no mundo da imprensa esportiva, da crônica esportiva e do futebol, que pudesse haver um equívoco tamanho de pessoas de tanto prestígio no meio jurídico vinculado ao esporte. Então, se de fato essa situação se confirmar, minimamente se faz justiça com pessoas muito sérias. É verdade. Como é o caso do Daniel Cravo. E tiveram a sua idoneidade posta em jogo. Numa dessas eles poderiam ter errado. Hoje, esses dias, a tese é do Zé Alberto Andrade, recentemente no setor. Hoje em dia, ninguém mais se cogita de que tu pode errar. Às vezes um repórter erra uma informação ou alguém erra, aí parece que todo mundo age de má fé. As pessoas erram, gente. Nesse caso se provou que os advogados não erraram. Mas eles poderiam ter errado, ter confiado no documento errado. Só que não por má fé, né, Cadu? Mas como disse o Darcy, né? Se decide de campo, foi no campo, tudo bem. Agora, como é que tu corrige isso em relação aos profissionais, um cara do nível do... Mas quem está, como diria o Vicente Mateus, está na chuva é para se queimar. Vai ter que passar por essa aí. Agora, nós acabamos de viver aqui em Porto Alegre, agora, esta semana se descobriu um camarada passando por empresário que pegou a assinatura, falsificou do presidente do Grêmio, do Inter, do procurador. Mas se a falcatrua, ela fortalece, ela cresce, ela se desenvolve no meio do futebol, e é mais do que no meio do futebol, é porque alguma coisa no futebol ou na sociedade brasileira precisa ser revista imediatamente. Porque isso não é uma coisa estanque, isso não é uma coisa... Porque a imprensa tem culpa nisso também, sim, senhor. Nós também temos culpa, porque nós temos... Uma das questões que eu defendo para se reorganizar o futebol, para que essas coisas acabem, a primeira delas é que a imprensa faça a sua expiação. Enquanto isso não acontecer, nós teremos dificuldade em resolver todos os demais problemas, porque nós somos o parâmetro dessas questões. Há bem pouco tempo atrás, a entidade de mais credibilidade na sociedade brasileira eram os Correios. Hoje está lá embaixo, na rabeira. Porque alguma coisa está acontecendo e nós precisamos mudar esse jogo. Mas é evidente, né, Darcy, que as instituições contribuem muito para isso, as públicas, as privadas, as relações perniciosas, mas se a gente for entrar nessa, nós vamos ter que buscar o viés antropológico e o viés sociológico para explicar o fenômeno da cidadania brasileira. Mas nem por isso nós podemos ter credibilidade enquanto cidadãos, enquanto representantes institucionais. Mas não podemos ser um agente facilitador. E a imprensa, no momento, é um agente facilitador. Porque nós temos muita gente nossa envolvida diretamente com as questões dos clubes. Eu vejo, por exemplo, agora no Internacional, um cidadão como o Eduardo Fritz está sendo limado do Conselho Deliberativo do Internacional.
O que é um equívoco. Ele é de Caxias, esse rapaz. É. Né? Como é que é? Tô de Granada? Como é que é? Sopa de Granada. Ele é de Porto Alegre. Ele é um cidadão. Não, ele mora em Caxias. Não, ele é de Porto Alegre. Sim, mas hoje... Ele é um cidadão. Eu vou te dar detalhes sobre ele. Ele foi funcionário do Banco do Brasil, do Banrisul. Passou por concurso no Banco do Brasil. Ele, portanto, tem CPF. Ele não é um qualquer. Ele deu a sua opinião sobre... Conselheiro eleito, né? Conselheiro, e deu a sua opinião sobre o D'Alessandro. É que o D'Alessandro, hein? Não, você pode falar sobre o D'Alessandro, sobre qualquer um outro, porque nós temos dirigentes aqui e no Internacional que xingaram o D'Alessandro e vão para lá na frente, e fica por isso mesmo. É porque o Edu é muito mais do que um xingador do D'Alessandro ou um denunciador do D'Alessandro. Ele é uma pedra no sapato da cartolagem. Esta é a verdade. O Conselho Deliberativo do Internacional tem 2 conselheiros que usam tornozeleira eletrônica. Isso é terrível. Mas é isso que eu digo, Darcy. Como é que você vai querer imputar? Nós temos um senador que durante o dia ele fica no Senado e à noite, como é que ele vai para Papuda? Como é que ele vai legislar? É difícil. É a sociedade brasileira, meus amigos. Ô, Cadu, só para fazer aproveitar a opinião aqui, claro, que a gente mudar o caso do Márcio Fraga, isso é a sociedade, crise moral, né? Com certeza vem da raiz, a cada geração que pode se mudar. O Edu, eu tenho, assim, algumas frases dele foram contestadas, principalmente no seu Twitter, na sua rede social, entre outras, quando ele diz que o D'Alessandro é nefasto para o vestiário do Inter. Isso gerou tanto um processo para ele, quanto agora uma exclusão do quadro social do Internacional. Eu te confesso que, bom, embora usar a palavra nefasto, acho que é um pouco exagerado até, mas é a opinião do cara. E aí, para ser expulso do quadro social do Inter por usar isso, achei um pouco demasiado, o Cadu. Mas pode o Roberto Sigmund dizer que tinha recibo lá, que tinha que provar, não sei o quê, e acusar meia dúzia de pessoas sem acusar, e ninguém foi atrás para esclarecer o assunto. Claro, o doutor Roberto Sigmund, ninguém vai atrás. Esta é uma questão que precisa ser bem esclarecida. O Edu é para os conselheiros do Internacional, para a cartolagem colorada, uma pedra no sapato. Aí ele está pagando o preço. Mas a questão que tu fizesse referir, que é nefasto, isso aí não foi dito por nenhum dirigente, né? Isso aí é uma posição que existe nos clubes. O D'Alessandro, olha, todos os dirigentes que passaram pelo D'Alessandro, pelo menos que a gente tem essa informação, muito pelo contrário. Ele é daqueles caras considerado chato, mas pela qualidade, pelo produto final. Se o horário é esse, se o horário no café é às 8, ele está no café às 8. Se no treino é às 9, ele está às 9 no café, no treino. E passa, se a tal hora no ônibus, ou seja, ele é o primeiro a chegar e fica cobrando. Eu acho que o D'Alessandro deu uma grande demonstração aí, agora, quando teve fora do time titular do Internacional durante um bom tempo. Esse era o momento, então, para ele ser mas, Cadu, teve problemas. Eu lembro de uma viagem. Não, mas problema existe, eu lembro, em qualquer lugar. Eu lembro de uma viagem. Agora, viagem não dizer que ele nunca saiu. Que é um líder negativo. Ele nunca saiu no soco com ninguém lá no Internacional? Não, mas isso aí. Que é maior agressão do que sair no braço com alguém? Nós temos posições divergentes aqui, com essa mesma bancada, Cadu, mas quando eu comecei a sustentar, digamos assim, há bastante tempo, logo depois da Copa, que eu imaginava que por alguns motivos o Internacional fosse de fato disputar como está disputando e segue disputando firme o título brasileiro, eu reputava que a presença, digamos assim, que a posição firme do D'Alessandro no vestiário em apoio ao Odair, eu não frequento dia a dia, eu não sou setorista há muitos anos, eu não frequento dia a dia de clube e não tenho muitas relações no Internacional e nem no Grêmio, mas eu acredito que a forma como o D'Alessandro se ouve em prestígio ao Odair teria sido uma das motivações para o Internacional ter rendido bem. O próprio Eu sei que essa própria bancada já discordou nesse sentido, né? Até mesmo em relação ao próprio trabalho do Odair, que é um trabalho que... Dizer que o D'Alessandro é nefasto é um problema muito sério no Internacional. Agora tu dizer que tem dirigente que roubou, que fez recibo frio, isso pode... Isso é absolutamente normal, mas que conversa é normal. O doutor Roberto Sigmund disse que tinha um dirigente que botava notas frias. Chamava o cara de ladrão, mas o que é isso? E se abafou o caso.
Tanto não é normal que... Não, mas o caso do Roberto Sigma foi abafado. O Cadu quer um exemplo. Agora está se contestando as contas Mas isso do é um presidente problema, Vitor Darcy, Pífero. isso aí é um problema E aí, que... Não, está se contestando as contas do presidente Vitor Pífero. E eu já ouvi de outras pessoas lá. Olha, não é de agora que se gasta com vinho caro e com refeição cara no Internacional. Mas não tem dúvida, essa é uma das negatividades do futebol. Tudo isso da gestão Vitório Pífero, que errou e errou muito, não tenha dúvida, até a verdade que levou o Internacional à segunda divisão, mas porque caiu para a segunda divisão. Se não tivesse caído, como acontece em todos os clubes, aqui, vamos ficar só nos nossos dois. O que acontece? Não, aprovadas as contas com ressalvo. Aí vai tudo para baixo do tapete, fica tudo bem. E só aconteceu porque o Internacional caiu. Senão, as contas teriam sido aprovadas, com restrições e tal, e continuava. Isso E isto era também aceito com naturalidade pela imprensa. Pode ser. Pode Então, ser. o que o nosso telespectador, nosso internauta pensa sobre isso aí? O D'Alessandro é de fato nefasto para o Internacional? O D'Alessandro, com a sua história do Internacional, apesar de ter se metido em muitas polêmicas, em algumas equivocadas, né, e nem sempre reconheceu isso, até publicamente, depois de jogos importantes, em clássicos grenais, enfim. Mas o que o torcedor do Internacional pensa nesse momento em que o cara entra em campo e ainda resolve? Não, Fábio, mas tem uma diferença. Aqui Fábio. um já se manifestou, ó, o Miguel da Rosa. Grande D'Alessandro. Tudo bem, Cadu, mas tem que ter uma diferença entre o cara ter essa opinião, que eu não concordo, acho que é demasiada, mas o cara tem direito a ter essa opinião. Perfeito. E ele não precisa ser excluído do Conselho Deliberativo do clube por ter essa opinião. Isso não é uma agressão. Tu provocou, ó, o Márcio Braga. Não é santo, mas é o maior ídolo. Exatamente. Eu estava, um dia eu estava Santo ninguém é, assistindo a um treinamento internacional, era técnico do Internacional o Tite e o Celso Rotti no Grêmio. Aí o empresário do D'Alessandro, o cara que morava com o D'Alessandro, que ele trouxe inicialmente para ficar com ele em Porto Alegre, estava ao lado do Fernando Otto. Fernando Otto está aí, pode confirmar. Disse, se tivesse aqui o Celso Rotti, esse gringo ia ser muito melhor para ele, para o Dali. Ia ser muito melhor para o Dali. Ele estava cornetando o Tite, que era o treinador do dia. O representante dele, tu acha que o representante dele acordou de manhã e disse assim, hoje eu vou dizer essa frase aqui, hoje eu vou botar essa... Não, cara, ele ouviu do jogador. O Cristiano Rocha diz o seguinte, em relação a que nós abrimos o programa aí com essa informação do JB, então quer dizer que o Inter tem um rebaixamento em haver? Não, né, Cadu? Não. Algum crédito pro ano que vem? Tá com crédito para o próximo momento ruim. Até porque o discurso do Inter não era que queremos ganhar no tapetão. O discurso era que queremos a lisura do campeonato. Se o Inter só queria a lisura do campeonato, provou agora que esse discurso era de quem entrou. Que quem estava queria permanecer. Era o salvo-conduto, né? A direção liderada pelo Vitório Pífero queria permanecer baseado nisso aí. A outra que entrou e disse com o Marcelo, não, nós vamos entrar nós precisamos limpar, lavar a honra, isso aqui não pode ser bem assim. Nós não, e foi obtido isso aí. É uma pena que as coisas demoram muito. Uma pena, cara. As coisas demoram muito a favor e contra os clubes. A favor e contra os atletas. O que está acontecendo com o Guerreiro hoje? Demorando muito. Por que demora tudo isso? O advogado aproveita já, Cadu. O advogado do Guerreiro entrou, eles já enviaram uma nota oficial pra gente. Mais uma vez. E pros clubes, pra imprensa em geral. Eles entraram ontem com uma ação na Suíça e acreditam que nas próximas semanas, da outra vez eles disseram que era em uma semana, né? Mas aí demorou mais. Então disseram, mas tem que acreditar, né, Não. Tem que acreditar, não, né? assim, ele sim, mas eu não acredito. Quando o suíço atrasa 1 segundo é problema. Só não é problema quando eles atrasam a definição do Guerreiro. Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com isso aí. Esses advogados entendo que queiram e que... Agora não deem prazo. Não façam isso com os suíços. Eles não merecem isso. Bom, mas o Internacional, para o bem do Internacional e do seu torcedor, ele vive um outro momento. Hoje, 1 ano após aí disputar a segunda divisão, depois de ter caído, o Internacional vive um grande momento e vive a possibilidade até de se tornar campeão brasileiro, chegar ao tetracampeonato brasileiro. E a força, a reação do Internacional, a gente pode acompanhar nessa matéria do Giovanni de Oliveira. Poder de reação. A capacidade de agir em um momento de adversidade
é uma das qualidades que mantém o Inter na luta pelo título do Brasileirão. A última demonstração foi contra o São Paulo, que saiu na frente logo no início do jogo. É bem complicado, nós somos jogadores que se cobram bastante e quando sai do vestiário, todo mundo louco ali para entrar no jogo e ajudar. Só que tem uma equipe do outro lado também, claro que a gente vai jogar fechado uma hora para ter que marcar e tudo mais, mas infelizmente tomamos esse gol contra o São Paulo que é complicado, você ter que correr atrás do placar, acaba o time se fechando e você tendo que atacar muito mais e acaba sofrendo contra-ataques. Mas, com o grito da arquibancada, o Colorado empatou, virou e abriu vantagem. Você tomou um gol com 3 minutos, o jogo mal começou, iniciou. Se você não está muito bem estruturado, organizado, consciente daquilo que tem que fazer durante a partida e não recebe um apoio externo, poderia sair para um jogo um pouco mais nervoso e acabar tomando o segundo gol e aí ficar muito mais difícil de reverter. Então essa química entre torcedor e equipe está nos fortalecendo cada vez mais, está fazendo a diferença. Muito obrigado, torcedor, por tudo. Não foi a primeira vez. A vitória contra o Corinthians no primeiro turno também foi de virada. Mesmo roteiro contra o Vitória. Gol adversário no começo, triunfo vermelho no final. Um grupo que não se entrega, que não desiste, né? Que 2 jogos, valorizar também 2 jogos dentro de casa, agora que a gente saiu perdendo no início do jogo, né? Tanto pro Vitória quanto hoje. E a equipe buscou a virada, isso mostra a força realmente do grupo, a força do Beira-Rio, a força do nosso torcedor. E não é apenas quando sai perdendo que o time mostra forças para reagir. Contra o Flamengo, valendo a liderança, Potker abriu o placar no começo, mas após sofrer o empate no segundo tempo, a resposta foi imediata. Em 2 minutos, Rodrigo Dourado colocou o Inter na frente outra vez. O poder de reagir em situações de jogo também foi demonstrado no campeonato. Depois das derrotas, o time de Odair Hellmann sempre conseguiu dar resposta. E olhar para frente. Se você ficar se murmurando e pensando e achando que está tudo errado porque perdeu um jogo, aí é você acreditar na sorte ou no azar. Eu acredito em trabalho. Eu acredito no nosso trabalho de vir todos os dias aqui trabalhar, desenvolver, se dedicar. É no qual eu faço isso todos os dias e acredito. Então o mais rápido possível, quando se tem uma derrota, é retomar ali na frente. Então, perfeito. Perdemos, retomamos no jogo seguinte mais uma vitória. Então é isso. Nesta missão de não permitir 2 derrotas seguidas, a torcida tem sido fundamental. Como no último jogo, o confronto contra o São Paulo veio após um resultado frustrante contra o vice-lanterna do campeonato. Qual foi a resposta do torcedor? Lotar o Beira-Rio e quebrar o recorde de público do estádio. Mesmo com essa sequência difícil, com aquela derrota que eu tenho certeza que assim como a gente aqui, o torcedor ficou muito chateado. O torcedor não desistiu, o torcedor não nos abandonou, ele nunca nos abandona. Bateu o recorde de público hoje no Beira-Rio, então isso nos deixa muito forte. Isso faz a diferença, essa união do time, né, Beira-Rio, né, com a torcida, ela nos deixa muito forte. A gente é muito forte dentro de casa, a gente vem mostrando isso. E com o apoio da torcida nos ajuda muito. A torcida está fazendo uma grande diferença também. Então só tenho que agradecer a torcida e o trabalho que está sendo bem feito. E para o próximo desafio, o Inter espera novamente ver o gigante lotado para enfrentar o Santos, torcendo para que desta vez não precise correr atrás do resultado. Se todos os jogos terminarem assim, nós ganhando o jogo, a partida, pode ser com essas emoções, aí não tem problema, pode ser 2-1, 3-1, 4-1. O importante é que no final nós possamos ser vitoriosos. Mas que haja coração, como diz o outro, haja coração, né? Sofrimento, torcedor colorado, né? Haja coração, como disse o Odair. Mas essa questão, essa química que existe aí do torcedor, por um lado, quando está ganhando é bom. Agora, quando também não está ganhando, o torcedor acaba vaiando, não aceitando. Então, eu já disse, eu não sou adepto dessa de que a torcida que faz o time. Quem faz
O time é que faz a torcida. E o Internacional, isso só consegue com vitórias. Mas nessa matéria do Giovani também, que ele fez referência, o Inter virou em 3 oportunidades, né? Foi contra o Corinthians, contra o Vitória e contra o São Paulo agora essa última partida. Mas o fato do Inter jogar na segunda-feira é bom ou é ruim? Porque o Inter vai sabendo o que precisa fazer na segunda-feira. Já vai ter conhecimento de todos os resultados, né? O Inter tem que ganhar todos agora. Não, o Internacional tem uma decisão, são 8 jogos que faltam, né? 9. Então você não tem 9 decisões. O próprio Damião disse isso. São 9 decisões que o Inter tem. Eu discordo do que foi dito ali. O que eu vou fazer, né? O Roberto Melo, por exemplo, ele... importância de... Não é importante virar jogo. Não tem, é que precisar virar o jogo. É fundamental. Aí tu não vai ter... Haja coração. Tu corrigiste uma coisa muito importante no futebol gaúcho, especialmente, Cadu. Quando tu disseste que, olha, não é a torcida que puxa o time, é o time que puxa a torcida. Se tu fizer esta correção que tu fazes, ela é indispensável. Porque há quem pense, não, porque vamos baixar o ingresso, vamos trazer o torneio, não adianta. Não, ajuda, Se né? agora, terminar o primeiro tempo 0-0 contra o Santos e a atuação não for boa, vai ter vaia. E tem um detalhe que o torcedor precisa saber. O Santos faz um retorno extraordinário. Segunda melhor campanha, só perde pro Palmeiras. Outro dia, lá atrás, eu falei... O retorno é outro campeonato. O retorno é outro campeonato. Está se confirmando. É outro campeonato. Tá aí o Santos chegando, o Palmeiras chegou. Então, é um jogo muito difícil. A verdade é que o Internacional normalmente vence o Santos. Normalmente vence o Santos. No primeiro turno venceu lá, né? Normalmente vence o Santos. Lá. Mas era um outro momento, né? Sim. O Jair Ventura, do técnico, aliás, o Jair Ventura no Santos estava quase caindo. Aí foi pro Corinthians, agora está quase caindo. Com o Corinthians e até certo, porque, olha só, são 2 equipes que retomaram aí técnicos cascudos e são os times de melhor campanha no segundo turno. O Palmeiras com o Filipão e o Santos com o Cuca. O Flamengo também. E o Dorival. Mas o Dorival ganhou 2 jogos, o Dorival vai sair logo. 4 jogos, mas nos últimos jogos. Pode crer. Mas você sabe, eu não sei se a história foi muito bem contada pelo nosso Giovani. Pegou a informação, trabalhou ela bem, fez a nela. A matéria é ótima. O que se esperava de diferente do Internacional nesse campeonato? Que o Internacional, quais foram os momentos de brilho do Internacional, de jogos assim, de encher os olhos? É que o Internacional muitas vezes... É isso que o Internacional pode fazer. É isso aí, mas muitas vezes o Internacional é consciente disso. Foi superior e não ganhou. O Internacional teve jogos que ele fez o gol do Camilo lá quase no final, uma virada quase no final. Contra o Paraná. Coisas que o Internacional não fazia. Contra o Vitória de pressuposto. É campeonato de japonês. Mas isso aí... respeito ao japonês. Isso aí tem aqueles que dizem, Darcy, isso é sorte de campeão. Isso é sorte de campeão. Tá, mas daí é o copo meio cheio, meio vazio, né, Cadu? Só que teve um jogo, na minha visão, que esse jogo o Inter gastou a bola. O Atlético? Fluminense. Atlético jogou bem, mas Fluminense no Rio 3-0 no Rio. gastou a bola. De fato, gastou a bola. Agora não jogou mais. Foi bem mas bacana. fez resultado. Mas jogou bem. O Fluminense também é um time morto, né? Mas tudo bem, ganhou. Foi bem. Até o Diego Padilha faz uma referência aqui, um dos nossos internados. Pois mas tem que mostrar mais raça e se impor contra os times lá debaixo da tabela. Esse é o grande problema. Falta raça, o contra a Chape, Sport foi uma partida ridícula para quem almeja o título. Mas isso aí é o seguinte, é que todo time que joga no limite para ganhar, que precisa do limite, como é o caso do Internacional, quando ele encontra uma equipe inferior, que ele se julga um pouco superior, ele já relaxa. Mas tu não tem alternativa. Mas isso é inerente ao jogador, ele já relaxa. Isso aí só não aconteceu em outros jogos porque chegou o Rodrigo Caetano aí, um homem com muita experiência no futebol e que chega. As pessoas acham que o Rodrigo Caetano, porque ele é pequenininho, não sei o quê, ele é um cara calmo. Não, Rodrigo Caetano, quem não gosta disso, mas o Rodrigo Caetano joga o pé na porta do vestiário. Ele bota o pé na porta do vestiário. Ele fala alto. Com o Rodrigo Caetano não tem conversa. Ele encosta no treinador. Isso foi um acréscimo pro Odair. Claro que o Odair passou. Porque o Odair também tinha preocupação de gerir o vestiário. A partir do Rodrigo Caetano, ele ficou preocupado só com a questão do campo. Uma coisa é tu ter um vestiário comandado
pelo Odair com o Roberto Melo, que não tem nenhuma experiência, não adianta, não, já foi, era Mas eu assessor, acho que esse foi um dos motivos que foram buscar o Aí saiu esse rapaz que está no Vitória. O Jorge Macedo. Já está cansado, está viciado. É tanto assim, que o Rodrigo Caetano trouxe para trabalhar com ele um outro cara. Marcos Biasotto. Para ser, como diria o filósofo, um elo de ligação. Entre o profissional, porque o que faz? O profissional, quando precisava de um atleta, o Rodrigo Caetano chegou e matou a charada, porque o Rodrigo Caetano trabalhou na base e no profissional. Precisava de um atleta, aí vinha lá da base a informação: esse cara é bom jogador, pode levar. Precisa de um lateral? Não, leva esse aqui. E tinha um outro que jogava muito mais que aquele ali, mas esse ali era o preferido. Tinha o empresário do amigo não sei o que e tal, e via aquele. Aí o Rodrigo Caetano chegou: opa, alto lá, aqui nós vamos botar um cara que vai tratar dos interesses do Internacional para fazer esta ligação. Quando eu precisar de um atleta profissional, eu falo com ele vai lá, recebe a orientação, vai checar, saber se é aquilo mesmo. Tu quer uma historinha do Rodrigo Caetano, que poucas pessoas sabem, o Nico Lopes ontem contou na entrevista coletiva que ele mudou o proceder dele a partir do jogo contra o Vasco, foi na 12ª rodada. E aí perguntaram para ele: olha, eu passei a correr mais, vi que eu precisava me dedicar ao clube, porque tive uma conversa franca com algumas pessoas aqui dentro. 2 foram pessoas que ajudaram ele: o Leandro Damião, centroavante do Internacional, e Rodrigo Caetano. Foi o Rodrigo Caetano que chamou ele e mais ou menos disse o seguinte: Nico, onde é que tu quer chegar jogando desse jeito? Tu não vai chegar longe. Então, se tu quer jogar, tu vai ter que correr. E correr sem a bola também, para se movimentar, para ocupar espaço. Não adianta achar que tu vai receber a bola. E desde a 12ª rodada, contra o Vasco da Gama, o Nico Lopes está sendo um jogador fundamental para o Internacional. Hoje ninguém, eu acho que discute mais a titularidade. Esse é um jogador com qualidade individual respeitável, que não acontece com o Patrick, por exemplo. O Nico Lopes é um jogador de qualidade, e esse tem qualidade. E o Damião faço torcer por ele, além dos problemas de lesão, que ele tem, essas coisas todas, mas pela figura que é esse cara, entendeu? Ele é um cara limpa, ele é um sujeito que ajuda os colegas, ele participa, este é um agregador no vestiário. E tem este é um agregador. Se alguém disser que ele atrapalha o vestiário, eu vou lá e vou dizer... Sobrou para vocês aqui, né? O Francisco está mandando uma mensagem. O Fernando, né? O Fernando lá da Gafarma, ex-presidente da Gafarma, também na audiência aqui, disse: ó, tô na audiência, grande abraço, grande Fernando. E o Francisco não é para vocês, olha aqui. Cadu, esse elemento com o apelido de Sopa de Granada não foi expulso só por ter chamado o D'Alessandro de nefasto. Vamos se informar o que ele fez de maldade nas redes sociais. Ele meteu a mão na honra de um homem, chefe de família, líder e ídolo. E mais, tem 2 processos na área criminal. Vamos buscar informações com o advogado dele. Parem de tapar o sol com a peneira. Comparar Dali com esse elemento, amargo e azedo. Graças a Deus vamos livrar desse cara. Ele é um dos conselheiros hoje também. Darcy e JB. Então, com peninha desse xiita, levem pro time de você. Eu até acho que ele critica demais. Eu acho que eu não gosto quando o cara tudo tá errado. Ele critica todas as gestões, todos os dirigentes e tal. Mas eu repito, pelo que foi apresentado pelo advogado do D'Alessandro, a não ser que tenha alguma prova que eu não tenha visto, eu não achei para exclusão. Repito, não concordo com a opinião dele, mas aí para expulsar... Enquanto houver processo, não se pode dizer nada contra a pessoa. Aliás, como é o nome do Francisco? O Francisco, se ele não está condenado, não pode dizer nada, Francisco. Tu tem que dar uma conferida no conselho do Inter, que tem 2 que usam tornozeleira eletrônica e estão discutindo o Internacional contigo lá dentro. Entende? Ninguém está fazendo nada para defender o alvo. Não, nós estamos externando a nossa opinião da nossa forma apenas, de uma forma bem simples e sem contundência, apenas com argumento e fatos, apenas isso. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa Pneus. Essa semana a promoção, então, para chegar aí mais outras promoções com melhores condições ainda lá na Casa Pneus, na Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Nossos 2 toques também para a ADD Internacional, que é um novo participante no mundo do esporte, agrega qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo aí serviço exclusivo para o gerenciamento e consultoria na área do esporte, marca esportiva e criação da marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Competência, confiança e transparência é com a ADD Esporte. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio, né? Que amanhã
final de semana é com time reserva. E depois é Libertadores da América na terça-feira. Já voltamos. (21h37), estamos voltando com o nosso Dois Toques essa sexta-feira, hoje com o Darcy Filho, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas, né? Então, você tem aí Twitter, tem o Facebook, que é importante que você compartilhe com seus amigos aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, 3 meses aí completamos no último dia 2, tem o YouTube, tem o nosso site, todas as maneiras aí para você acompanhar nosso Dois Toques. Então, vá compartilhando no Facebook, mande a sua mensagem também para que a gente possa fazer referência aqui da sua participação também, né? Fazendo o programa conosco, a possibilidade também através de uma mensagem pelo WhatsApp 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolante, tudo na linha de componentes eletrônicos. Você tem, compra pelo site, pessoal do interior, ou pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a possibilidade também, direto na loja, que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidob. A Baidob, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Agora são 3 endereços para você na Baidob, aqui em Porto Alegre. 3 endereços. O tradicional, que é na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Também na Avenida Ipiranga 5800, dentro do Posto BR. E agora mais uma loja lá na Zona Sul da Baidob, que fica na Icaraí 912. Então, mais uma facilidade para você, o pessoal que é da Zona Sul. Tem mais uma loja, então, lá da Baidob, na Icaraí 912. Nosso Dois Toques para Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, todas as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E você sempre encontra lá as promoções nas lojas da Multissom, que você pode comprar e pagar pelo crédito fácil da Multissom, que você parcela em 15 vezes. Então, não tem como você não adquirir as promoções que sempre estão à sua disposição nas lojas da Multissom. Para fazer uma última referência aí internacional, no programa de hoje a gente passar para o Grêmio, a gente tem aí questão dos números de possibilidade, o percentual de possibilidade, né, JB? É verdade, a chance de título, a informação do Tristão Garcia, que já é conhecido, é matemático, ele já trabalha com isso há muitos anos, que tem o site Infobola, então dou crédito para ele, a gente buscou a estatística lá, e quem tem mais chance de título nesse Campeonato Brasileiro? Tá aqui no vídeo, né? Tá aqui, olha aqui, vamos lá, ó. Chance de título no Brasileirão, então, 68% para o Palmeiras, 20% para o Internacional, 9% o Flamengo, 2% o São Paulo e 1% o Grêmio. Então o Grêmio tem possibilidade. 1%. Se tem 1%, não, mas o presidente Romildo ontem mesmo já falou aqui na tua bancada que a briga do Grêmio hoje é pelo G4. Mas assim, eu não sei se é 68% Palmeiras. Entendo que é a matemática, uma projeção, ele faz número de jogos em casa, a gravidade dos adversários. A gravidade não, a dificuldade dos adversários, perdão, e também o retrospecto recente. Mas eu acho que o Inter tem um pouquinho mais de chance de título desse Brasileirão aí. Por exemplo, eu não vejo o São Paulo com nenhuma chance. Acho que dá pra botar Grêmio e São Paulo, pode tirar ali os dois, pode botar pro Inter ali. Essa de gravidade, só lembrando uma história do folclore do rádio, né? Certa vez o repórter queria se referir à gravidade da lesão do atleta e disse, não se sabe a gravidez da lesão. Nossa senhora. Folclore do rádio, né? Do velho rádio da cidade. Bom, teve um colega que uma vez disse, estamos aqui na Serra, muito bem hospitalizados no hotel. Tu falaste do presidente Romildo, que esteve ontem aqui, né? Exatamente. Participou do nosso Dois Toques, grande audiência com o presidente Romildo, né? E foi exatamente isso que ele falou. A gente tem imagens aí, inclusive, né? Da vida do presidente. Tem uma matéria do Pedro Oliveira. Então vamos acompanhar essa matéria. Dois Toques desta quinta-feira recebeu o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Os Dois Toques desta quinta-feira, um Dois Toques especial, que hoje estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita satisfação, o presidente Romildo, presidente gremista, presidente que está prestes a ser, mais uma vez, campeão da Libertadores da América. Romildo debateu e respondeu diversas perguntas dos nossos jornalistas, João Batista Filho, Ribeiro Neto, além do apresentador Cadu Oliveira. Saído?
Na verdade, se é uma coisa que me incomoda, que me incomodou e continua me incomodando e eu não engulo, é o que aconteceu com o Arthur. Nós firmamos uma renovação, uma venda cujo o resultado final seria entregue apenas no final do ano. E por que mudou isso? Ah, bom. Questões de empresário, presidente? Um dia eu sorteio a oportunidade, porque um dia eu conto a história. Tem dois aspectos a se responder. Primeiro, eu não posso dizer que ele não teve compensações financeiras por conta disso. Teve. Quanto? Agora, uma boa compensação financeira por conta disso. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando tu trabalha numa situação que tu pode ter sido enganado, porque uma coisa é tu fazer um negócio lá, garantir um negócio lá no começo do ano e fica mais um ano conosco. A outra coisa é tu chegar já tendo feito aquilo de caso pensado para chegar no meio do ano e criar um ambiente tal, isso que eu perguntei, que se torna intransponível, não conseguir vencer, e aí tu vai te tentar levar algumas vantagens. Após o programa, Romildo conheceu todas as instalações e estúdios da RDC TV. Aí o presidente que, além desses assuntos, né, conversamos sobre diversos outros assuntos com o presidente, fizemos um raio-x daí e encerramos até a matéria com a possibilidade do presidente, né, inclusive, que é o desejo de todos os gremistas, que o presidente, embora ele tenha um mandato até o final do ano 19, mas já pensam até numa permanência aí, a possibilidade de uma... Mas ele rejeitou, e o presidente quando... Ele vai. Não, ele disse que ele não vai tentar a reeleição. Ele vai tentar a reeleição. Politicamente, ele não pode concorrer durante 8 anos. Ele está com seus direitos políticos impedidos. Ele está ainda em recurso. Como eu disse outro dia, por improbidade administrativa enquanto prefeito de Osório. A verdade é que os prefeitos pagam muito caro pela lei de responsabilidade fiscal. Muitos políticos, como o presidente, que eu acredito que é um homem decente, mas esta lei anda à cata de alguém para sacrificar presidente, e ele foi sacrificado. O presidente ele foi bem categórico em relação à possibilidade que ele teria, e isso era um desejo do seu partido, de concorrer a governador do estado. E o presidente sempre foi categórico: não farei isso, não vou cumprir o meu mandato até o final dele. E o presidente foi categórico. O presidente não é de mudar. O presidente sabia que estava em julgamento essa questão e que ele não poderia concorrer. Ele sabia disso. Ele é um homem experiente, muito experiente. Ele sabe disso. E tanto ele vai concorrer que ele sabe que está sendo trabalhado, costurado dentro do Grêmio uma mudança no estatuto para que ele possa concorrer. Vamos cobrar dele. Esse depoimento está gravado. O presidente não é de mudar. Alto lá. O presidente um dia disse: não, eu não falei para o repórter tal coisa. E depois ele falou. E até aquilo que eu digo, a imprensa tem que fazer a sua expiação. Não, até chegou a se dizer, esta palavra, aquela que ele falou do juiz do Careca, que ele chamou o cara de... Não, mas ele assumiu a responsabilidade depois na coletiva. Primeiro ele disse que não, depois ele assumiu. Primeiro ele negou. E aqui as pessoas até diziam, não, estas palavras não estão no vocabulário. Vamos parar com esse negócio. Nós fazemos a defesa das pessoas sem que elas se apresentem. Falando em se apresentar, vamos nos apresentar lá com nossa redação. Mas quero mandar aqui o Diego Baraldi, está na audiência aqui, Fábio Betti. Buraldi, Buraldi, né? Esse é o nome dele. E baita programa, um abraço aí para vocês todos aí. Mas logo após o nosso Dois Toques, vem sempre na sequência o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá na redação exatamente para nos trazer, né, as manchetes e o que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, muito boa noite a todos que nos acompanham. Então, nós estamos aqui terminando os últimos detalhes para o Jornal da RDC desta sexta-feira. E eu trago agora para vocês um assunto bem interessante que está sendo desenvolvido em uma escola municipal de Gravataí, na região metropolitana, um projeto que toda a gurizada do ensino fundamental está trabalhando em uma horta. Então, eles plantam, cultivam, colhem e comem. É bem legal esse projeto e são 160 crianças se alimentando aí de uma forma, claro, bem mais saudável. Mas também nós vamos falar sobre política, a previsão do tempo para este final de semana e muito mais. Então não perca o Jornal da RDC que começa às 10 horas da noite. Cadu? Tá, então faça o que a Fabiane não perca, né? O nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane, obrigado.
Nossos 2 toques para aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, é o Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande. E você que é cliente, não baixou ainda o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a garantia do Banrisul. Se você não é cliente, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafre. Final de semana, então passe lá no Zafre, faça suas compras, já curta o final de semana. Lá você tem preço e qualidade. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos 2 toques, mostrando o time do Grêmio, time totalmente reserva. O foco é terça-feira no primeiro jogo. Semifinal da Libertadores da América. E vamos fazer uma matéria, vamos ver uma matéria também sobre a questão do VAR, né? O VAR que é para resolver, mostrar e solucionar os problemas, tem mostrado aí que às vezes os erros são maiores do que acontece dentro de campo pelo próprio árbitro do campo, né? Já voltamos. Estamos voltando com o nosso 2 toques dessa sexta-feira, 21h50, com Darcy Filho, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, principalmente cidades do estado, para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. Nosso, ao vivo em todas elas, nosso 2 toques para a Village Serviço Contábil, é só você acessar o site lá da Village e se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, está na Série C, próximo ano do Campeonato Brasileiro, está reformulando todo, mudando toda a sua grama sintética aí para o próximo ano, é onde estará na Série C o nosso São José, o nosso Zequinha. E também micropigmentação com Priscila Santarém, que é um procedimento de embelezamento facial, que inclusive você pode fazer com diversos procedimentos lá na micropigmentação Priscila Santarém. Você pode conferir, ligar, entrar pelo número 999-661410, 999-661410, ou conferir, inclusive, no próprio Instagram da Priscila, que é @Priscila_Santarém. Bom, mas vamos ver o time do Grêmio, né? Olha, reserva total, né, JB? Vamos lá dar uma conferida aí. É verdade, a gente tem passando aí na tela para o torcedor acompanhar o time do Grêmio, que deve ter o Paulo Vitor no gol, o Madison na lateral direita, estou projetando ele, a dupla de zaga com Paulo Miranda e Bressan, e na esquerda deve jogar, essa é a tendência, um Juninho Capixaba. O meio de campo com 2 volantes que não são titulares, aliás, não viajou nenhum titular para essa partida, o Michel e o Matheus Henrique. Estou projetando o Matheus, né? Michel voltando depois de 5 meses. O Caio na ponta direita seria o Marinho, mas terá que ser o Caio. Hoje falou o Jean-Pierre, então estou apostando nele, porque normalmente quem fala vai para o jogo, mas o Douglas também pode aparecer por ali. O PP na ponta esquerda e no ataque o Tony Anderson, que nós já vimos em alguns programas passados, que o Renato deu uma atenção especial para ele, chamou para uma conversa, ficou batendo papo com ele. Pois é, mas a história do Léo Moura, esse papo. E essa questão do Michel também, a gente até projetava que o Michel é um jogador que é titular desse time do Grêmio, né? Que se até utilizaria nessa partida, até para que pudesse o Renato sentir esse tipo de jogador, a reação dele pro jogo de... No treino de hoje o Renato chamou o Léo Moura e eles ficaram conversando por um longo período. Não dá pra gente saber necessariamente o que foi falado, mas o treino rolando e eles conversando. E olha, Cadu, não duvida do Léo Moura ser titular, até pela experiência lá no Monumental. Eu também acho que não, acho que será titular. Eu me referi ao Michel, né? Que é um jogador que agora voltando e que ele poderia utilizar nesse jogo, até para ver a reação dele para o jogo de terça-feira. Mas a gente falou na questão do VAR, né? O VAR tem sido um grande problema. Ele veio para solucionar, mas eu acho que não existe. A gente tem falado com o Fabrício Corrêa aqui no programa Jogada Final, aos domingos, que vão ter que ter critérios, né? Vai ter que ter medidas que serão tomadas, porque daqui um pouco o que aconteceu no jogo, em outro jogo, esse jogo contra o Corinthians e Cruzeiro, quer dizer, foi pior erros do VAR do que o juiz de campo. Mas tem uma matéria especial sobre isso do repórter Pedro Oliveira. O recado de Odair Helman é claro: não adianta reclamar dos erros sem querer solucioná-los. Preciso pontuar que um árbitro não pode errar num lance daquele, a bandeira não dá nada, num lance em que o Hudson vem dar um carrinho, onde o Patrick vai chutar a bola em direção para o gol. Não foi um passe do Patrick pro Nico. Eu falo da ajuda aos árbitros, um erro contra nós, ou às vezes lances a favor. Então nós temos que ajudar a arbitragem. Nós precisamos fazer alguma coisa para colaborar com esse processo. Quem sabe é o VAR, vamos colocar o VAR então nessa reta final do campeonato,
para que minimize os erros, para que a gente possa minimizar os erros e ajudá-los no processo do jogo. No início de 2018, foi realizado pela CBF uma votação para a implementação do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Mas apenas 7 clubes votaram a favor. São eles: Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio, Bahia, Botafogo e Chapecoense. Justificável pelo alto valor, na casa dos 50 mil por jogo, 12 clubes votaram contra e apenas o São Paulo se absteve. Mas quarta-feira, na final da Copa do Brasil, com a presença do árbitro de vídeo e com 2 times que votaram contra, houve muita reclamação de todos os lados, com um pênalti mal marcado e um gol mal anulado. Com ou sem árbitro de vídeo, sempre haverá discussão, porque os lances são subjetivos e a opinião vai depender sempre do árbitro em campo. É a hora e o momento de termos uma troca geral, arbitragem nacional em xeque. Questões de disciplina, questões técnicas, muitos problemas nesse final do ano envolvendo árbitros do Brasil. O fato é que, do jeito que tá, o futuro de todos fica em risco. Pois é, essa questão acho que ela tem que ser solucionada e se arrumar, porque se ele veio para ajudar exatamente, diminuir, amenizar os erros estão acontecendo. Deixa eu fazer referência agora. Boa noite, Cadu. Em Novo Hamburgo, jogo da PAI, Mocidade do Menino Deus contra os amigos do Novo Hamburgo. Presença, olha só, de Christian, Aloysio, Pinga, Loivo, Jaime Schmidt, Ernesto Guedes, Luiz Fernando Gaúcho e muitos outros atletas. Um forte abraço, e também o delegado Benhur, nosso então, quem manda é o Chimia, né? Filho do Jaime Schmidt, também a presença lá Nilson do nosso Schmidt. amigo Nilson Schmidt, né? O Chimiazinho. Um abraço e também presente lá o nosso, que é o homem da ADD Esporte, Jorge Alimon. Aqui, essa questão vou ter que deixar para lá, só vou fazer uma referência. Confiou em mim, mandou um recado também para ti. Não, eu vou contar o dele, aí ele se ferra. Pediu para bater um pênalti no Grenal lá de Master. E aí disseram, não, bate o pênalti, tu que bate o pênalti. Aí ele chegou e disse, ele sofreu o pênalti. Eu disse, bate que é tu, bate é teu, tu que vai bater. Não vou bater porque eu acho que eu vou errar. Só bate quem erra. Naquela família, o único bom é o seu Jaime. Boa noite, Cadu. E bancado, por favor, pergunte ao Darcy por que o Grêmio não ter ganho do Bahia. Afinal, o Grêmio não joga com a corda esticada? O Jorge Coelho pergunta. Pois é, se os times que são estabilizados também têm problemas. Exatamente isso. Quando tu bota o reserva para jogar, é porque no campeonato que o reserva está disputando, o principal não está nem dando bola para o que está acontecendo. O Grêmio já abriu mão do Campeonato Brasileiro faz tempo. Quero mandar um abraço para o Miguel. Será o Miguel que está jogo. O Miguel que está nos acompanhando. O Grêmio que cuida do River Plate que já está bom. Estamos mandando encerrar. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Máxima do Grande Sul, referência nacional. Olha, e tem o Barranquinho, né? O Barranquinho é daqui a terça, quarta e quinta, aos domingos, a promoção no Barranquinho. Eu vou para lá, qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Grande endereço para você, na Avenida Ipiranga, tem Kia e Telefone, você escolhe a marca, está super bem, qualquer uma delas. E a nova revenda que fica na Avenida Ceará 360, a nova revenda Kia São Moto. Lá, somente Kia. Pode ser uma balada, final de semana, bora, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento. Teletax, tá aí, ó, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Darcy, obrigado pela presença. Um abraço, hein? Bom final de semana. Pela camisa, bom final de semana. Isso, hein? E, olha, domingo com a nossa jogada final, fazendo um raio-x aí da dupla Grenal. O Grêmio já jogou, o Internacional joga, projetando o jogo de segunda-feira. Então, jogada final a partir das 21 horas. O nosso Dois Toques volta segunda-feira às 21 horas. Na sequência, está chegando aí o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Continue aqui com a nossa programação. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.